Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é integração entre corpo diretivo e síndico. Os nossos convidados são Elaine Lourenço, gerente de condomínios há mais de 23 anos e gerente dos principais condomínios aqui do estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. E recorrente no programa, Carlos Lopes, síndico profissional de destaque na Grande São Paulo, síndico 5 estrelas. Seja muito bem-vinda ao programa. Eu agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Carlos, começar com você. A gente sabe que, em termos legais, o Código Civil ele não traz muita responsabilidade e muitas tarefas para o corpo diretivo, ou quase nenhuma, né? E aí, quando eu falo corpo diretivo, eu falo subsíndico, que não está no Código Civil, eu falo sobre conselho consultivo e conselho fiscal. Esse é um ponto que a gente sabe que praticamente, em termos gerais, o Código Civil diz que o conselho fiscal ele tem que analisar as contas e recomendar a sua aprovação ou não em assembleia. Óbvio que tem algumas convenções que dão alguns poderes maiores para esse subsíndico, caso ele exista, ou para esses conselhos. Mas independente do poder legal, que não é o tema, só foi uma introdução, a importância, e você é síndico de alguns condomínios e é conselheiro de um condomínio de grande porte, de destaque aqui em São Paulo, então você tem as duas experiências, a importância do síndico ter essa integração com esse corpo diretivo. Eu diria que é essencial para um bom resultado em benefício de toda a massa condominial. O síndico ter a participação ativa, a participação bastante recorrente do corpo diretivo, sejam subsíndicos ou conselheiros, eu considero essencial para o sucesso de uma boa gestão. Nos condomínios que nós administramos, eu sempre coloco para os condôminos e essencial para o corpo diretivo o seguinte: olha, aqui todo mundo tem que ir na mesma direção. Uma frase que eu uso bastante: divergências são salutares e devem acontecer. Não pode haver dissidência. A partir do momento que decidimos seguir por um caminho, todo mundo tem que remar na mesma direção. E eu acho que é aí que entra a participação ativa do corpo diretivo, em estar sempre ciente de tudo que está acontecendo de importante no condomínio, porque eles são o contato direto com os moradores, eles são os representantes dos condôminos dentro da gestão do condomínio. O Carlos falou uma coisa importante, Elaine. Esses conselheiros, eles também foram eleitos, né, pela Assembleia. Então, a Assembleia elegeu o síndico, que é grande responsável pelo condomínio, juridicamente, e não. Mas o corpo diretivo foi eleito para representar. Então, muitas vezes, o condômino ele enxerga aquele corpo gestor e não faz muita diferenciação de síndico, subsíndico e conselheiros. É um grupo gestor. É assim mesmo que a maioria dos... Como que você enxerga? Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que é assim mesmo que o condômino vê, ele enxerga como todo, né? O grupo que vai conduzir o condomínio, o corpo da gestão, né? O corpo de direção, por isso corpo diretivo. E eu acho que é isso, mas é muito importante. Existem condomínios muito antigos que a convenção diz que a responsabilidade do síndico é cuidar das áreas ajardinadas, né? E aí as pessoas acabam confundindo, e até os membros do grupo também, do corpo diretivo, acabam confundindo a responsabilidade de cada um. Então, apesar de ser uma gestão, quando existe um corpo diretivo bastante grande, formado por vários membros, é importante sempre ter a distinção de cada hierarquia dentro desse grupo. O síndico é o responsável perante o condomínio e ele é quem vai responder por todos os atos e ações. O corpo diretivo, que aí é composto por subsíndico, conselho fiscal ou consultivo, dependendo do que prevê aí cada convenção, eles vão exercer as suas tarefas individuais de acordo com as suas responsabilidades, mas a gestão participativa, o síndico traz a colaboração desse grupo, mas a responsabilidade sempre é do síndico e isso precisa ficar muito claro. Elaine, você falou uma coisa importante.
a maioria das pessoas que estão nos assistindo são condomínios pequenos, e esses condomínios pequenos, normalmente a gente tem um subsíndico quando tem, e 3 conselheiros na maioria das vezes. Mas cresce cada vez mais em todo o Brasil os condomínios de clube ou os condomínios de grande porte. E aí, às vezes, a gente chega a ter um número muito maior de conselheiros, né? Exatamente. A gente atende condomínios hoje que um corpo diretivo é composto por 30 pessoas. Então, em condomínios menores, você tem um público de 10 condôminos numa assembleia. Sim. E aí você vai para uma reunião de corpo diretivo e encontra 30. Então, essas reuniões de corpo diretivo, onde as decisões são tomadas... São maiores que assembleias. São maiores do que as assembleias de condomínios menores, na grande maioria, né? Mas hoje a tendência é essa. E, inclusive, as autonomias de torres, onde cada torre tem um subsíndico e o síndico fica responsável pela área geral. Então, cada dia mais, esses condomínios que estão sendo construídos, ele tem essa filosofia de grande corpo de direção do condomínio. Carlos, esse perfil de condomínio é mais complexo de administrar, né? Porque um condomínio pequeno, normalmente, tirando as exceções, ele é mais fácil. Você tem mais o olho no olho com quase todos os moradores. E um condomínio de grande porte, muitas vezes você não conhece mais da metade dos moradores, ou 75%, 80% dos moradores. A gente tem condomínios com mais de 2.000 unidades. É impossível. O corpo diretivo ele ganha uma relevância maior nesse perfil de condomínio, na sua opinião? Eu diria que a relevância é maior pelo ponto de vista da complexidade do tamanho do condomínio, né? Eu mesmo comecei a minha experiência na área condominial em 2015 num condomínio de grande porte, que é o condomínio que eu moro, um condomínio clube com 7 torres, 600 apartamentos. Agora, essa relevância, de um modo geral, a relevância do corpo diretivo ela é igual em todos os condomínios. Nos condomínios grandes, justamente pelo que a Elaine acabou de mencionar, que você tem um corpo diretivo que muitas das vezes o corpo diretivo se fazendo presente na assembleia vem um número menor de participantes para essa assembleia. Então, ali, eu acho que se mostra ainda mais importante para o síndico, seja ele profissional ou não, ele trazer esse corpo diretivo para trabalhar junto, participar das decisões, participar do processo decisório do que é necessário fazer, né? Nada melhor do que a transparência de ações e de decisões, porque, eu volto a falar, o corpo diretivo, ele está ali representando os condôminos. Então, muitas das vezes, as conversas informais acontecem na piscina, no salão de festa, na churrasqueira, no quiosque da churrasqueira. As pessoas se encontram e é ali que o corpo diretivo vai comentar com os moradores que não vão para a assembleia o que está sendo feito, como o dinheiro do condomínio está sendo investido, que cuidados estão sendo tomados, a conservação, manutenção. Isso é extremamente importante, você ter esse corpo diretivo trabalhando junto com você, com o mesmo objetivo. Elaine, eu poderia dizer aqui, e não me entenda errado quando eu falar política, porque política às vezes nos remete aos nossos políticos, e a política não é uma coisa negativa, nós somos seres políticos. O corpo diretivo ele faz essa política com os demais, e a questão política de você ter um apoio de um grupo representativo, de um grupo que representa um condomínio. Então, a gente pode dizer que é muito importante para o síndico, principalmente em condomínios maiores, ter esse grupo que é o grupo político dele, onde, mesmo na Assembleia, ele vai defender as ideias que já foram discutidas inicialmente, e na piscina, talvez, numa cerveja, ele também vai chamar a atenção de alguém que talvez levante a mão e chame o síndico de corrupto, sem ter conhecimento, que isso às vezes acontece. Queria que você falasse um pouco dessa eu chamei de política, mas essa relação que existe de convencimento com os demais moradores. Eu entendo que essa parte é indispensável. Um síndico que não tem essa postura de agregar, de trazer as pessoas para as ideias e levar o conhecimento de todos, a fim de ter, numa assembleia, a facilidade de uma aprovação de algum assunto, não consegue seguir adiante num condomínio. Eu acho que não tem, tendenciosamente a política, né, falando ruim, mas eu acho que é fundamental para um síndico trazer e fazer essa política não só com os condôminos, mas dentro do próprio grupo de direção do condomínio. Perfeito. A Elaine falou anteriormente sobre o síndico, e você até acho que falou na primeira resposta, o síndico que tem que é o responsável pelo condomínio, legalmente, no Código Civil, em todas as relações, representa ele
em maneira legal, toma as decisões, responde por essas decisões, mas existem alguns síndicos, principalmente em condomínios grandes, que acaba repartindo um pouco com o corpo diretivo algumas atribuições, obviamente que não responsabilidades, como a gente já falou. Como você enxerga essa possibilidade de você repartir? Então, vou dar um exemplo, mas apenas um exemplo. Um orçamento necessário para mudança de terceirização de mão de obra, por exemplo. E aí são várias coisas que estão acontecendo no condomínio, você encabeça um desses conselheiros, um grupo desses conselheiros para tomar frente disso. Obviamente que no final você vai tomar decisão, vai participar, mas como que você vê esse compartilhamento de tarefas com o corpo diretivo? Extremamente positivo, porque isso, como eu falei anteriormente, isso mostra transparência. Quando você tem um condomínio muito grande, a complexidade é natural de ser muito maior, os projetos são de maior vulto. Então, se você tem um condomínio de uma torre em que você vai instalar câmeras de circuito interno de 15 câmeras, num condomínio clube com 5, 6, 7 torres, o número de câmeras é maior, então o projeto, obviamente, demanda uma complexidade maior. Isso, para mim, é extremamente positivo, porque você está usando aquela pessoa, usando no bom sentido, para que ela participe do projeto, para que ela possa buscar, você está dando um voto de confiança para aquela pessoa, para que ela possa buscar novos orçamentos, recomendar determinados fornecedores. Obviamente que o ideal é, em qualquer que seja o projeto, na hora de decidir, todo mundo participa da decisão, né? Não só aquele que escolheu, que trouxe os fornecedores, que fez os orçamentos, mas os demais. Volto a falar, a transparência é extremamente salutar nessa relação, porque mostra que todos participam, todos colaboram e, principalmente, todos sabem exatamente o que está acontecendo. Perfeito. Eu queria falar algumas coisas que eu vou deixar já para o segundo bloco. A primeira é quando esse conselheiro ele perde a noção e tenta passar o papel do síndico e acha que ele tem que tomar as decisões, que ele tem que decidir, que ele tem que dar ordens para o zelador, para os funcionários. O segundo, quando é um síndico profissional, que eu até falo nas minhas palestras, que em algum momento ele acaba até se invertendo a hierarquia. Eu queria falar um pouco sobre isso, vou explicar o meu ponto de vista e perguntar para vocês como vocês enxergam. E também a questão do síndico pau-mandado, que muitas vezes existe um grupo gestor, um grupo conselheiro, que se contrata um síndico para ser tá na moda o laranja, né? Para ser um laranja, e como que sair dessa enrascada para que não aconteça. Então, são esses os assuntos principais que eu quero tratar no segundo bloco. Vocês me respondem daqui a pouco. E você que está em casa, sexta-feira, essas e outras respostas sobre esse assunto tão importante para a gestão condominial. Até sexta-feira.